Seguinte, pessoal, a aula hoje vai ser sobre chamada quantidade de movimento. Ou muitas vezes aí, vocês vão ver sendo chamada de momento linear, ou momento somente. Tá? Ela é representada pela letra Q. Letra Q com uma setinha em cima. Por que com uma setinha em cima? Isso daqui, essa grandeza na física, né? Nós já vimos algumas grandezas aí, a gente já trabalhou com a ideia de pressão, vocês já viram aí com a outra professora, com a Ellen aí, força, tudo mais. Isso daqui também é uma grandeza, tá? Ela é uma grandeza vetorial. Isso é importantíssimo. Então, vou colocar aqui, ó, grandeza vetorial. Grandeza vetorial, tá? O que é um vetor? Vocês recordam disso? Um vetor nada mais é do que uma setinha, tá? Um vetor é um segmento de reta orientado. Então eu tenho aqui, vou desenhar um vetorzinho aqui, ó, uma seta, certo? Ele possui aí uma certa direção, um certo tamanho, né, que seria o módulo do vetor, e um certo sentido, tá? E ele está associado aí, a gente vai utilizar na física muitas vezes aí muitas outras grandezas. Por exemplo, ele pode representar uma força. Então, para a gente falar que eu estou falando sobre um vetor, eu represento sempre com uma letra maiúscula ou uma minúscula, com uma setinha em cima, tá? E essa setinha depende aí do sentido desse meu vetor. Então, aqui eu estou representando como se fosse um vetor força, tá aí o desenho dele, tá? Como que eu falo do módulo aí, o tamanho do vetor? Eu tiro a setinha de cima. Então eu faço algo desse tipo, ó. F é igual a 10 newtons. A unidade é importante, né, para eu saber o tipo de vetor, o tipo de grandeza que eu estou lidando, tá? Por que eu preciso de vetores na física? Por quê? Quando eu vou aplicar uma força, sei lá, vocês estão aí numa mesa, aí apoiados numa mesa, você vai aplicar uma força na mesa. Não adianta você falar, aplicar uma força na mesa de 30 newtons, tá? Mas o que você fez? Você puxou essa mesa, você empurrou essa mesa, você apertou a mesa contra o solo ou você tentou levantar. Então a gente precisa desse vetor para representar a direção, no caso da força aí aplicada, né? Se for na direção horizontal, se for na direção vertical. A gente também, depois definida a direção, a gente define o sentido. Porque, se foi na direção vertical, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Esse é o sentido. E também precisa saber o módulo, ou também chamado intensidade, que, como eu falei para vocês, ele pode ser representado assim ou assim, ó. Tá? Nunca eu posso fazer isso daqui, ó. Por exemplo, falar que F é igual a 10 newtons. Isso daqui está completamente errado. Tá? Porque quando eu faço isso daqui, ó, eu estou falando do vetor, a força. E aí eu tenho que pensar no desenho, que é exatamente isso, tá? Então tá. Só para recordar aí a ideia de vetor que a gente vai precisar aqui quando for trabalhar quantidade de movimento. Então o que seria essa ideia da quantidade de movimento? Bom, se a gente pensar num corpo se movendo, vamos pensar numa bolinha. Então, vou desenhar aqui uma pequena esfera se movendo. Opa, deixa eu só mudar a cor. Então, imagina uma superfície lisa aqui, aí a gente tem uma pequena esfera aqui, ó. Desenhar ela. Ela está se movendo aí com uma certa velocidade. Ó. Então, tá aqui a velocidade, ó, para dar ideia de movimento. Então, ela tem uma velocidade, digamos aí para a direita, tá? Para representar essa velocidade, eu também vou usar um vetor. Então, ó, vetor que indica a velocidade, ou chamado vetor velocidade. Tá, essa bolinha, né, essa esfera minha aí que eu desenhei, como se fosse uma bola, ela tem uma certa massa. Para eu dar a verdadeira interpretação do movimento desse corpo, tá, eu utilizo essa minha grandeza aí,
chamada quantidade de movimento. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você vai atravessar a rua e você está tudo distraído pensando no seu crush e a hora que você olha está vindo uma bicicleta e um caminhão, os dois lado a lado, os dois com a mesma velocidade. Vamos supor que os dois estão vindo aí com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Claro que você não vai optar por ficar na frente do caminhão. Claro, se você for esperto, né? O que você vai tentar desviar é sair da frente do caminhão, nem que seja atingido pela bicicleta. Ué, mas os dois estão à mesma velocidade? Qual que é a diferença entre essa situação? A massa. A massa importa quando a gente vai falar sobre analisar o movimento de um corpo. Então, por isso aqui, essa quantidade de movimento, essa grandeza, ela vai ser definida por isso. Ó. A quantidade, o vetor quantidade de movimento aí, ele é dado pelo produto da massa. Massa é uma grandeza escalar, né? Não tem direção, não tem sentido, não tem nada, vezes a velocidade. Então, para eu representar esse vetor aqui nesse desenho, ele vai ter sempre o mesmo. Opa, deixa eu desenhar essa reta bonitinha. Ela sempre vai ter a mesma direção da velocidade. Olha aí, a velocidade não está na horizontal. O vetor quantidade de movimento também vai estar na horizontal. E sempre o mesmo sentido, olha aí. Sentido aí para a direita. Então, ó, representando o meu vetor, tá aqui, tá? Se for para calcular o módulo, a intensidade dele, claro, eu represento dessa maneira. Faço assim, ó. Só multiplicar a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento, a intensidade dele é dada por isso. Então, imagine que essa massa aí, sei lá, tem uma massa, essa bola aí tem uma massa de 2 quilos, uma velocidade de 10 metros por segundo. Quanto que vai dar a quantidade de movimento? 2 vezes 10 costuma dar 20. E aí a gente precisa definir a unidade, que é importante. Qual que vai ser a unidade de quantidade de movimento no SI? No SI, a gente define pelo produto da unidade de massa, pela unidade de velocidade. Então, seria isso daqui, ó. Unidade de quantidade de movimento é igual quilograma, que é de massa, vezes metro por segundo. Também vai dar certo aqui, Newton vezes segundo, tá? Vocês vão entender por que aí, Newton vezes segundo. Por que é importante essa grandeza, quantidade de movimento? Onde que a gente vai analisar bastante, aí onde que a gente vai utilizar bastante essa grandeza? No caso de colisões, no caso de choques, sabe? Aquela coisa de um carro se chocar com o outro, ou uma bola se chocar com outra. Aliás, a gente fala que o melhor lugar para a gente estudar a quantidade de movimento é numa mesa de sinuca, porque você trabalha ali muito com choque, com mudanças de velocidades da bola. Quando a bola inicialmente está parada, ela ganha velocidade, e aí, claro, ela tem uma variação da quantidade de movimento. Então vamos falar sobre isso. Variação da quantidade de movimento. Ou seja, variação de quê? Tá? Claro que variação na física a gente não escreve aí toda vez isso daqui. A gente representa dessa maneira aqui, ó. Delta Q. Tá? O que vai ser matematicamente esse delta Q? Pô, delta Q, delta V, delta banana, você já sabe. É banana final menos banana inicial. Aqui também não seria diferente. Então, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial. Tá. Quando a gente vai utilizar isso? Pensa nessa situação aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Antes, na colisão, e depois. Ó. Então, seria o seguinte. Pensa aqui que você tem uma parede, certo? Então vem aí inicialmente a bolinha. Deixa eu desenhar a bolinha aqui. Cadê? Vamos desenhar aqui, ó.
uma bolinha. Deixa eu só... Aqui ela bate na parede e aqui ela volta. Vamos desenhar assim. Então, inicialmente, essa bolinha, ela está indo na direção da parede, ó. Ou seja, ela tem uma velocidade para a esquerda, né? O vetor velocidade aqui, tá? Bom, se ela tem uma velocidade para a esquerda, tem uma certa massa. Obviamente, ela tem uma quantidade de movimento para a esquerda, certo? Isso daqui seria a quantidade. O vetor ficou meio torto ali, né? Vamos melhorar isso. Então, essa velocidade aqui é a minha velocidade inicial. E aí você tem um vetor associado a isso, né? Para indicar a quantidade de movimento inicial também, ó. Então, isso daqui seria o Q0. Ela se choca com a parede. A gente pode pensar aí no caso da mesa de sinuca, que nem eu falei. Ela se choca com a parede. Pessoal, nessa colisão aqui, você tem um certo intervalo de tempo. Você tem o tempo que ela se choca. É muito rápido, mas a gente tem que levar em consideração. Vocês vão ver por quê, tá? Bom, quando ela se chocou com a parede, ela volta. Então ela volta, então ela passa a ter agora uma velocidade final que está para a direita. Velocidade final. E claro, se ela tem uma velocidade, ela vai ter uma quantidade de movimento aqui também para a direita. Ó, quantidade de movimento final. Opa, desenhar só menor desse vetor. Não precisa ser tão grande. Então a quantidade de movimento final também vai estar para a direita. Sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Bom, pessoal, acho que vocês já perceberam que mudou a quantidade de movimento, né? Inicialmente estava para a esquerda, direção horizontal, depois está para a direita, variou. Então estou falando aqui de uma variação da quantidade de movimento. Por que aconteceu isso? Por que mudou essa quantidade de movimento? O que fez com que mudasse? Foi a colisão, o choque com a parede. Porque no momento que ela se choca, o que acontece? A parede exerce sobre ela uma força durante um certo tempo, certo? Essa força é uma força resultante, só que nós vamos falar em valores médios. Por quê? Então, essa força aí vai ser dada em termos médios, em termos de valores médios. Tá. Então, pessoal, se vocês recordarem aqui comigo, ó, dá uma olhada. De acordo com a segunda lei de Newton. Vamos lá. Pela segunda lei de Newton. Vocês recordam qual que é a segunda lei de Newton? Eu espero que sim, hein? Pela segunda lei do grande, do mestre, do Sir Isaac Newton. Pela segunda lei de Newton. Lei de Newton. Tem a lei de Gaga e tem a lei de Newton. Idiota. Então, ó. O que fala a lei de Newton? Força resultante média. Força resultante, na verdade, tá? Só que a gente tá falando aí, como eu já discuti com vocês, em valores médios, é igual massa vezes aceleração. E aí vai ser a aceleração média. Tá? Então tá. A força é o vetor, aceleração também. Então, por isso a representação. O que é aceleração? Se eu abrir aqui, ó. Opa. Força resultante média. O que vai ser a minha aceleração? É a variação da velocidade, lembra disso? Pelo tempo. Ótimo. Vou passar o tempo para o outro lado. Então vai ficar aqui, força resultante média vezes o tempo é igual, vetor aqui, né? Massa vezes variação da velocidade. Opa! Vou abrir aqui o que é variação da velocidade. Então vai ficar isso, ó. Força resultante média vezes a variação de tempo é igual massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Isso daqui é a variação da velocidade. Se eu distribuir essa massa aqui, ó, concorda que você vai ter algo assim, ó. Força resultante média vezes o tempo aí, que dura o choque ali, né, no caso,
vai ser massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. O que é massa vezes velocidade? A gente acabou de definir. É a nossa chamada quantidade de movimento. Então, olha o que a gente chegou aí. Ó. A força resultante média, ali no caso que a parede aplicou, vezes o tempo que durou esse choque, essa colisão, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Ou seja, essa força aí aplicada durante um certo tempo é o que provoca a minha variação da quantidade de movimento. Por isso aqui, ó, que eu tenho que a unidade de quantidade de movimento, que está do lado direito, né, quilograma vezes metro por segundo, tem que ser igual à unidade de força vezes a unidade de tempo, que é o newton vezes segundo. Por isso que é possível você trabalhar com as duas unidades, né, para a quantidade de movimento. Ou quilograma vezes metros por segundo, ou então newton vezes segundo. Tá? Só que isso daqui agora, ó, recebe um nome. Essa força, durante um tempo, produto das duas, isso vai ser o meu chamado impulso. Tá? E aí, claro, o Q final menos o Q inicial é a variação da quantidade de movimento. Então, aqui nós chegamos aí no chamado teorema do impulso. Teorema do impulso. Certo? Onde que nós vamos utilizar muito isso daqui, pessoal? No caso aí de colisões, chamadas colisões mecânicas, tá? Colisões ou choques mecânicos aí, ó. O que acontece no caso desses choques? Seguinte, imagina que você tem aí essas duas bolinhas, bolinha A, B, né? E aí, claro, a bolinha A, ela tá vindo com uma velocidade, essa velocidade vai ser maior do que a velocidade da bolinha B, claro que senão não ia ter a minha colisão aí, não ia ter o meu choque. Claro que depois delas se chocarem, você vai ter uma mudança de velocidade e, consequentemente, uma mudança da quantidade de movimento. Por que ocorreu isso? Obviamente foi devido ao choque, devido à colisão entre elas. No momento do choque, na colisão, o que nós falamos? O que acontece? Vamos puxar aqui do lado. Na colisão você tem as duas bolinhas aí, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Então, você vai ter as duas bolinhas. Bolinha A se chocando com a bolinha B. Tá? Nós já sabemos o que acontece ali pela terceira lei de Newton. O que vai acontecer? O A exerce uma força em B, força AB, da mesma maneira que o B exerce uma força em A. Então, a força BA. Tá? Isso daqui, pessoal, a gente considera um chamado sistema isolado. Vocês vão ver esse termo também durante os exercícios. A gente pode considerar que durante a colisão foi um sistema isolado. O que quer dizer um sistema isolado? As forças trocadas, as forças pertencentes ao sistema, é somente trocadas entre os corpos do sistema, ou seja, entre o corpo A e B. Não tenho força resultante externa. Ah, mas tem o peso, é normal. Tem, mas as duas se anulam. Então eu só vou ter a força aplicada entre os corpos. Tá? Então, esse choque aqui dura um certo intervalo de tempo, que é muito rápido, mas então você pode considerar que você tem um impulso agindo na bolinha B e um impulso agindo na bolinha A. Essa ideia do impulso vem de lá daquela coisa, tipo, imagina você empurrar uma pessoa num balanço, certo? Quando você empurra uma pessoa no balanço, você aplica uma força durante um certo tempo. Você está promovendo aí um impulso. Isso faz com que ela mude a quantidade de movimento, ou seja, vai mudar a velocidade, tá? Tá. O que vai acontecer então nesses casos aqui? Ó? Bom, aqui você tem inicialmente
uma quantidade de movimento do sistema. O que seria isso? Quantidade de movimento do sistema. Seria um Q total inicial. Q total inicial. O que é o Q total inicial? É o Q de A inicial mais o Q de B inicial. Essas são meus dois corpos aí do sistema. E você tem um Q total, Q total final, concorda? Q total final. Quem que vai ser o Q total final? Obviamente, vai ser o Q de A final mais o Q de B final. Quantidade de movimento da bolinha A no final, mais quantidade de movimento da bolinha B no final. Tá? No caso do sistema isolado aí que eu falei para vocês, considerando esses choques aí como um sistema isolado, o que nós falamos aí? Ó? O que a gente considera? Nós consideramos que a variação da quantidade de movimento total do sistema é zero. Isso em qualquer choque, em qualquer colisão aí, desde que seja um sistema isolado. O que isso vai me acarretar aqui? Ó? Variação total é zero. Ou seja, o que eu vou ter? Que o Q total inicial vai ser igual ao Q total final. Abrindo cada um desses termos aqui. Quem que é o Q total inicial? Você pode colocar lá, ó, Q de A inicial mais Q de B inicial, certo? É igual ao Q de A final mais o Q de B final. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema ela vai se conservar. O que eu tenho que tomar cuidado aqui nesse caso, pessoal? Muito cuidado. Nós vamos lidar aí com, normalmente, aí, choques em uma direção. Olha o microfone aberto. Choques numa direção. O que seria uma direção? A gente vai trabalhar somente na horizontal, tá? Então a gente vai falar que são choques, colisões aí unidimensionais. Unidimensionais. Igual ali o desenho das bolinhas se chocando. Certo? Ok. O que eu tenho que tomar cuidado? Se eu vejo que as bolinhas, por exemplo, estão indo para a direita, então eu vou considerar, por exemplo, que para a direita é positivo. Porque é possível que você tenha uma bolinha indo em contra a outra. Então, se uma está para a direita, eu estou considerando que para a direita é positivo, a velocidade dela vai ser positiva, e claro, a quantidade de movimento vai ser positiva. Claro, o que tiver para a esquerda vai ser negativo. Tem que tomar muito cuidado com isso, com os valores da velocidade e, consequentemente, os valores das quantidades de movimento aí, tá? E isso vai fazer uma grande diferença aí nos exercícios, certo? Bom, vamos ver se dá tempo aqui de fazer o exercício da apostila. Acho que dá tempo, sim, vai, tem. Cadê o exercício da apostila? É esse daqui, ó. Olha aqui, ó. Duas esferas A e B de massas, respectivamente, 3 kg e 1,5 kg, movimentam-se na mesma direção e no mesmo sentido. Então, ó, as duas velocidades vão ser positivas, com uma velocidade aí de 4 metros por segundo da A e da B, 2 metros por segundo. Então, claro que a A vai se chocar com a bolinha B. Tá? Sabendo que a inevitável colisão durará 1/100º de segundo e que a força aplicada por A em B é de 300 newtons, determine a velocidade do corpo B imediatamente após o choque. Opa! Então, seguinte, o A aplica em B uma força aí, ó, média, ó que eu falei. Sempre o exercício vai trabalhar isso, então vamos anotar os dados aí. Força resultante média que A faz em B é de 300 newtons. É a mesma força que B faz em A, tá? Mas a gente só está olhando aí para o corpo B. O tempo que dura essa força? Tempo é de 0,01 segundo, ou seja,
1 centésimo de segundo. Ó. Então, ΔT é 0,01 segundo. É 1 segundo dividido por 100. Tá? Tá aqui. Mas o que ele nos dá? Que a velocidade inicial de B é igual a 2 metros por segundo e a massa de B é igual a 1,5 quilogramas. Tá. Ele quer que você determine a velocidade do corpo B após o choque. Então, no choque, você tem um impulso que a bolinha A exerce na bolinha B. Então, eu vou aqui pelo teorema do impulso. Pelo teorema do impulso. Como que seria o teorema do impulso? Você vai lá, impulso é igual força vezes tempo, tá? Mas aqui a gente vai fazer ele de geral. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Quem que é o impulso? Vamos abrir então cada um desses termos. Quem que é o impulso? O impulso é a força resultante média vezes o tempo. Quem que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final, que é a massa final vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Como que eu estou trabalhando aqui com o corpo B, então vai ser a força resultante média, que é GMB, a massa de B vezes a velocidade final de B, massa de B vezes a velocidade inicial de B. Só substituir aqui, ó. Tá tudo bonitinho, as unidades estão todas certas, não tem segredo nenhum. Ó. Substitui, ó. 300 vezes 0,01 é igual a massa de B, que é 1,5, velocidade final de B eu não sei, é o que eu quero saber, menos a massa de B, que é 1,5, velocidade inicial de B é 2, tá ali, ó. Só fazer as contas, ó. 300 vezes 0,1 é 3. Isso é igual a 1,5 vezes velocidade final de B, menos 1,5 vezes 2 dá 3. Certo? Olha aí a importância do sinal, ó. Passa para o outro lado, 3 mais 3 costuma dar 6. Ó. Então vai ficar que 3 mais 3, o 3 passa positivo, é igual a 1,5 vezes velocidade final de B. 3 mais 3 costuma dar 6. 6 é igual a 1,5 vezes velocidade final de B. Isolando aí, ó, velocidade final de B é igual a 6 dividido por 1,5. Isso dá 4. 4 o quê? Metros por segundo. Tá? Ou seja, a velocidade deu positiva, isso indica que a bolinha B vai continuar no mesmo sentido, ela só vai ganhar mais velocidade, né? Era de se esperar, porque o A é como se empurrasse ela. Esse empurrar nós chamamos de impulso. O A deu um impulso aqui na bolinha B, então ela ganhou a velocidade e continua no mesmo sentido. Nós adotamos que para a direita é positivo, ó, as duas velocidades inicialmente positivas. Certo? Bem tranquilo aí o exercício, só substituir. Sei que a fórmula é grande, mas é necessária. Então,